Então, boa tarde, pessoal. Estamos aqui na primeira aula da cadeira da SE, Introdução a Finanças. E essa aula vai ser basicamente aquela primeira aula padrão de aula, sabe? De aula da faculdade, que a gente só vai comentar como é que vai ser a cadeira e vai estar todo mundo liberado. Então, vai ser nesse pique. Então, vamos começar com o quê? Explicando para vocês o que é a SE, né? A SE, que é a sigla para Certificação Ambima, de Especialistas em Investimentos, é basicamente um aval de que tu é um especialista em investimentos e tu pode trabalhar predominantemente, né, como consultor de investimentos ou como não digo um analista, mas alguém já que consegue debater com gerentes e com analistas também, tu consegue criar um debate ali influente, o que pessoas que têm, por exemplo, CPA 10 e CPA 20 não podem fazer. E além disso, a CE, diferente da CPA 10 e 20, que precedem ela, tu também pode fazer certas recomendações de investimento. Tu tem ali um certo poder de recomendação, que quem tem acima de ti, tendo a CE, obviamente, é o CNPI, que é a certificação predominante ali para analistas. Mas basicamente o principal mercado para quem é CE geralmente é ou mercado bancário, atacado e varejo, ou é a parte da consultoria mesmo, que nem tem, por exemplo, a Portfel em Porto Alegre ali. Aqui em Santa Maria a gente tem a Musa Capital também, que faz consultoria. E da CE, o que eu tenho para dizer para vocês é isso. Essas são as informações mais gerais. Tem pormenores, como por exemplo, como é que funciona a atualização e essa parte toda. A gente não vai abordar muito aqui, mas já falando, a atualização da CE é uma coisa mais tranquila, não precisa ser refeita a prova. A atualização acontece de 3 em 3 anos, para quem não é associado da Ambima ou trabalha em alguma instituição que seja associado, e de 5 em 5 anos para quem já é um sócio, já é associado ali. Ela é basicamente um mini curso de atualização que tem uma prova no final, e essa prova tem que ser tirada a nota de 70% para cima de acertos para conseguir passar. E já comentando agora qual o objetivo da cadeira, gente, já vou ser transparente com vocês. A CE é uma certificação bem complicada, eu estou estudando agora para tirar, mês que vem eu estou fazendo a prova. E eu já digo, 10 aulas de 1 hora cada não é o suficiente para vocês estarem preparados plenamente para a CE. Isso eu consigo dar uma base para vocês começarem a estudar por aqui e depois irem explorando em outros âmbitos. Mas o conteúdo interino é impossível de dar em 1 hora só. Não tem como, ainda mais com os 7 módulos que a CA tem, né? Sendo vários mais complicadinhos. Por exemplo, renda variável. Renda variável tem uma infinidade de operações ali dentro que não tem como eu passar aqui em 1 hora para vocês. Mas é isso, a gente vai pincelar aqui um norte para vocês começarem a estudar. E, além disso, como também é uma cadeira de introdução a finanças, que tem como principal objetivo nivelar todo mundo que entra agora na liga, para, sei lá, vocês pegam alguém falando, não, que eu tenho um CDB de 110% do CDI. Vocês entenderem o que a pessoa está falando, entendeu? Então, para vocês começarem também terem uma base de conhecimento em finanças, para futuramente vocês conseguirem plenamente focar nisso e estudar melhor, se aperfeiçoarem para irem gerenciando a própria carteira de vocês e depende do ramo profissional que vocês forem atuar também dos seus clientes. Aqui, como eu disse, a complexidade da prova, né? O tempo das aulas não é suficiente para fazer um esclarecimento completo. Então, a gente vai pincelar ali os pontos mais importantes. Eu sempre vou tentar passar para vocês ali o meio termo entre utilidade prática e a prova. Eu vou avisar, tá? Quando for, tipo, um conhecimento mais... isso aqui é mais para a prova. Isso aqui pode ser usado no âmbito pessoal também. Então, eu vou dar uma pincelada assim com vocês sempre qual conteúdo é mais focado para a prova e qual conteúdo é a parte mais prática mesmo. Mas, a princípio, vai funcionar assim. Aulas de 1 hora ali, toda segunda, 5h30 da tarde. E, a princípio, vocês não vão ter nenhuma prova, atividade, nem nada do tipo, tá? Podem ficar tranquilos quanto a isso. O único trabalho que vocês vão ter é um trabalho final, que vai ser apresentado nas 2 últimas aulas, mas a gente já vai conversar sobre isso, não se preocupe. E o conteúdo da cadeira é esse. A aula 0, que essa aqui não está incluída, né? É só uma apresentação. A aula 1 vai ser sobre Sistema Financeiro Nacional, essa parte toda de Banco Central, CVM. Sabe quando vocês veem em algum lugar, tipo, o Banco Central anunciou o Boletim Focus, o Copom anuncia que a Selic vai cair. Então, vocês vão começar a ver o que é o Copom, o que é a CVM, o que é a Selic. A Selic, na verdade, vocês vão ver na aula 2, perdão. Mas essa parte CVM, o Bacen, todas vocês vão ver aqui na aula 1. A parte também dos órgãos normativos, entre outros, tudo vai ser visto aqui.
A aula 2 vai ser focada mais na parte dos cálculos, a parte de rentabilidade, rentabilidade real, a TIR, que é taxa interna de retorno. Tudo isso vocês vão ver aqui. A parte dos benchmarks também, né, que são os índices, vocês vão ver tudo isso aqui. Inclusive, queria ver com vocês, depois eu vou botar uma enquete no grupo, se quem tem conhecimento da HP12C. Para quem não sabe, a HP12C é tipo uma calculadora quadradinha assim, tem vários números, tanto azul quanto laranja quanto branco, e tem um visorzinho aqui, não sei se vocês estão vendo, deixa eu botar aqui na chamada para ver se vocês conseguem ver minha câmera, mas tipo, ela tem um visorzinho aqui. Caso alguém não saiba mexer, não tem problema nenhum, tá? Que eu quero saber isso porque na cadeira, na aula 2 vai ser necessário saber. Então, caso a maioria não saiba, eu faço ali, eu gravo uma aula pronta já, tipo, sem ser ao vivo. Eu deixo uma aula gravada no YouTube para vocês, ensinando a usar ali o básico, porque o comando em si vai estar nos slides da aula 2, não se preocupe. Mas a parte do operacional, de conseguir fazer as contas e tudo, as funcionalidades, os pormenores ali, vocês têm que ter uma noção. Então, caso vocês não saibam, eu vejo com vocês depois na enquete e eu gravo uma aula inteira só ensinando essa parte mais tranquila, mais básica ali da HP12C. Aula 3 e 4 é renda fixa e renda variável. Ali eu vou tentar aprofundar o geralzão de cada um para vocês. Não tem como eu abordar, por exemplo, todos os produtos de renda fixa com vocês, não tem condições. Até porque alguns, tipo, não é que são recentes, mas são muito pouco utilizados, como, por exemplo, a Lig, que é um título aí que ele não é novo, mas ele é muito pouco utilizado pelo pessoal. Enfim, vocês vão ver isso melhor na aula, né, na própria aula 3. Na aula 4, a gente vai conversar um pouco sobre ações, um pouco sobre fundos imobiliários ali, FINFRA, FIAGRO também. Na aula 5, a gente vai aprofundar só em fundo de investimento. Vocês vão ver aquilo, fundo cambial, fundo de renda fixa, fundo multimercado, tudo isso a gente vai ver nessa. Previdência complementar aqui, a aula 6 não é a do INSS, tá? Previdência complementar aqui é aquela que a gente vai em banco, seguradora para fazer, que é basicamente como se fosse um seguro, né? Que a gente vai ver ali a PGBL, a VGBL, toda essa parte, qual tem benefício fiscal, qual não tem, como é que é o cálculo para entender. Tudo isso vai estar ali na aula, não se preocupe. Ali, gestão de carteira e riscos é uma parte que ela pega um pouco de estatística, ela vai dar um pouquinho de estatística, sim, um pouco de cálculo, mas ela também envolve muita lógica, envolve muita associação de tu entender o que aquele número está representando. De longe, eu acho que essa vai ser a aula mais chatinha, assim, em âmbitos gerais para o pessoal, porque vai ser muita estatística, assim, sabe? Diferente das outras. As outras vão ser aulas mais teóricas, essa vai ser uma aula mais prática em termos de cálculo. E a aula 8, planejamento de investimento, vai ser uma aula bem mais tranquila. Ali a gente fala como se fosse uma consulta a um planejamento de investimentos, a um planejamento financeiro. Então a gente vai ver como é que seria um profissional do CFP, que é uma certificação que tira quem vai fazer planejamento financeiro, planejadores tiram essa certificação. E a gente vai aprofundar mais nessa parte aqui justamente, planejamento de investimentos. A gente vai ver também heurísticas, que é tipo, heurística é basicamente comportamento dos investidores perante o mercado, como excesso de confiança, ancoragem. Não se preocupem, tudo isso a gente vai ver nas aulas, estou só comentando por cima. E aí na 9 e na 10 vai ser a apresentação do trabalho final. E agora sim, o que é o trabalho final? Aqui é a metodologia, que vocês já sabem, né? Aula de 1 hora. E também, qualquer coisa, eu posso passar um material extra, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, assim, tipo, a turma inteira no geral tenha ficado com alguma dúvida, eu posso também fazer um material extra só para sanar essa dúvida. E o trabalho final, o que vai ser? Ele vai ser vocês montarem uma carteira no valor de 100 mil reais, ou seja, é como se vocês tivessem 100 mil reais para fazer uma carteira de investimentos. E nessa carteira, o objetivo para ela é o que vocês quiserem. Se vocês quiserem me virar e falar, Lucas, a minha carteira tem o objetivo de gerar maior rendimento possível por meio de dividendos de empresa. Pô, tranquilo. Não, a minha visa aposentadoria. Super de boa. Não, a minha visa acúmulo de patrimônio sem risco desnecessário. Pô, sem problema, faz também. E caso alguém pergunte, tá? Essa parte pode ser feito tanto individual quanto em dupla. Lucas, pode ser feito em trio? Pode. Pode ser feito em quarteto? Aí tu tá de sacanagem, óbvio que não. Mas em trio e dupla vocês podem fazer para se organizar. Só vou pedir que vocês organizem isso e me informem, tá? Tipo,
Ah, Lucas, o meu trio é esse aqui. Ah, a minha dupla é essa aqui. Para eu ter noção de quantas apresentações vão ser, entendeu? Para eu ver se vai ser necessário uma 10ª aula ou não. A 10ª aula, no caso, ela é opcional, ela é só se a gente não conseguir bater o tempo das apresentações na nona. E vocês vão ter basicamente 5 minutos, tá? 5 minutos ali para poder me mostrar a carteira, me mostrar o objetivo e por que ela faz sentido. Nessa carteira vai ter que ter o quê? Composição dela em porcentagem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: ah, Lucas, a minha carteira tem 80% na poupança e 20% em ações em uma carteira, tipo, uma carteira que eu não defini as ações, é só uma carteira de ações. Tudo bem, sem problema. Ah, Lucas, a minha carteira tem 30% em fundos imobiliários, 30% em ações, 30% no Tesouro Selic e 10% na poupança. Tudo bem. Aqui vocês vão me mostrar na porcentagem, tá? Então, se por exemplo, eu tenho 10% da composição da carteira na poupança, então é 10 mil, porque é 10% de 100 mil. Rentabilidade mensal e anual da carteira e dos ativos, e ambas podem ser médias. O que isso aqui quer dizer? O cálculo da rentabilidade vocês vão ver, tá? Nas aulas, na aula 2, de noções de economia e finanças. Mas, basicamente, ele diz que vocês vão ter que me mostrar a rentabilidade dos ativos, ou da classe de ativos que vocês escolheram, e tem que ser mensal e anual. Porém, se a rentabilidade, vou dar um exemplo, tá? Foi algo, por exemplo, tem esse CDB que paga 100% do CDI, e vamos supor que o CDI está em 10%, tá, é 10% ao ano, mas e ao mês quanto isso dá? Aí vocês podem fazer uma média, se fosse o contrário, né? Se fosse tipo, é 1% ao mês. Ok. Aí vocês poderiam fazer uma multiplicação ali, tornar esse 1% ao mês numa taxa anual. Ou então, se for a nossa, vocês podem fazer a média ali para ver quanto daria ao mês. Relaxa que tudo isso vocês vão ver na aula 2, não se preocupem. Na aula 2 a gente vai ver essa parte de como converter anual para mensal, mensal para anual. Antes que vocês se perguntem, não é só, tipo, para mudar uma rentabilidade mensal para anual, não é só multiplicar por 12, tem um processo ali. E o contrário também não é bem assim, vocês vão ver certinho. Aqui, justificativa para cada ativo na composição da carteira e suas rentabilidades. Aqui a rentabilidade vocês já vão mostrar, né? A justificativa que eu quero, que eu estou pedindo aqui, é, por exemplo, Lucas, eu quero fazer uma carteira visando aposentadoria. Por isso eu escolhi o Tesouro IPCA+, porque ele sempre rende acima da inflação. Então, quando tu for se aposentar, tu não perdeu valor ao longo do tempo. Pô, tranquilo. Para quem não sabe, o Tesouro IPCA ele rende a inflação mais uma taxinha fixa, então ele não perde dinheiro pela inflação. E aí o que acontece? Você pode me dizer, Lucas, eu quero para aposentadoria, por isso que eu escolhi esse. Ótimo, ok, eu vou entender. Ah, Lucas, aqui é uma carteira mais arriscada, por isso que tem ações arriscadas como essas aqui que eu tô te falando. Pô, tranquilo, faz sentido. Ah, Lucas, a minha carteira tem como meta geração de caixa, por isso que eu botei esses fundos imobiliários e essas ações que pagam semestralmente. Tranquilo. Eu quero uma justificativa do porquê aquele ativo em específico tá ali, o que ele tá fazendo ali. Aqui, IPCA Selic, CDI do ano em questão, eu quero que vocês me mostrem o seguinte, ó, vamos supor um exemplo. Vocês me mostram um investimento, que nem eu falei, o Tesouro IPCA. Ele rende conforme IPCA, para quem não sabe, o IPCA é a inflação, tá? É a inflação oficial do Brasil. Se tu tem o Tesouro IPCA na carteira, ou seja, ele rende conforme a inflação, vocês têm que me dizer no ano qual foi a inflação. Porque aí eu vou ter uma métrica para comparar. Tipo, putz, o Tesouro IPCA rendeu mais que a inflação. Pô, a inflação foi de tal. Ótimo. Para poder fazer essa métrica de, tá, conforme a inflação, ele rendeu quanto, sabe? A mesma coisa com a Selic. Vamos supor que, eu tenho investimento que rende 120% da Selic. Ok, do CDI, melhor. 120% do CDI. Beleza. Vamos comparar a rentabilidade dele com a CDI do ano. Então, esses índices aqui são por ano. Não se preocupem também, a gente vai ver isso na aula 2, essa parte aqui. Quanto a fontes, tá, pessoal? Tem diversas fontes que vocês podem estar usando para ver essa parte do ano. Tem até a calculadora Cidadão do Banco Central, posso depois estar mostrando para vocês. Que é uma calculadora que tu pode fazer o cálculo da atualização do dinheiro pelo tempo, pode fazer a atualização conforme a Selic, o IPCA, CDI.
pode fazer isso tudo, é bem interessante. Mas, para não complicar muito, eu não vou pedir tipo todos, tá? Só dos que vocês estão usando. Então, ah, a minha carteira só tem o Tesouro IPCA e Tesouro Selic. Ótimo, tu só vai me dar o IPCA e a Selic. A CDI não tem porquê. Não tem por que fazer isso. Ah, Lucas, a minha carteira só tem ações. Ok, tu só vai me dar o Ibovespa. Não preciso me dar outra coisa, entendeu? E é claro, se vocês quiserem fazer mais do que isso aqui, me dar algum gráfico, fazer um bagulho puta foda em Power BI, vocês podem, tá? Também sem problema nenhum. Mas que eu preciso são esses quatro aqui, basicamente. E de novo, vocês podem fazer em dupla, trio, individual, fica a critério de vocês, mas se for fazer em dupla ou trio, me informa, só para eu ter ciência de mais ou menos quantas apresentações vão ser. E é 5 minutos cada apresentação, tá? Independente se é dupla, trio, individual, 5 minutos. Aqui está um exemplo do que eu quero dizer, do que eu quero na carteira. Tá bom que aqui eu coloquei um pouco a mais aqui as coisas, deixei mais bonitinho. Mas tá aqui, ó, o objetivo da carteira é a acumulação de uma parte que ela está alocada para gerar fluxo de caixa ali, e o resto é a alocação de patrimônio. Eu escolhi aqui um ano, 2017. Inclusive, desculpa não ter mencionado isso antes, mas quando vocês forem montar a carteira, escolham um ano de referência, tá? A carteira ela tem que ser tipo 1º de janeiro a 31 de dezembro de algum ano. O ano fica a critério de vocês escolher. Não pode escolher o ano que quiserem, não tem problema nenhum. Eu peguei aqui 2017 só para frente fazer esse exemplo, tá? Mas o ano pode ser qualquer um. Desde que esteja fechado, obviamente. Vocês não vão pegar 2024. Tem que ser 2023 para trás. O valor da carteira, R$ 100.000. É uma carteira que ela tem fundos imobiliários, LCA, Tesouro IPCA+, e um ETF, vocês também vão ver o que é isso. Não... Isso aqui é só exemplo, tá, gente? Não precisam se preocupar agora em não conhecer os conceitos, tá? Super de boa mesmo. E aqui a rentabilidade, aqui é o mês dos fundos imobiliários, porque a carteira ela gira ao mês, e aqui vocês vão ver que não está falando, mas é anual. Agora a rentabilidade mensal bruta, a anual bruta aqui, que nem vocês aqui, ó, 0,8 foi para 9,6, por quê? Porque foi de mensal para anual. Aqui a mesma coisa. Aqui os índices que eu usei, eu peguei ali o IFIX, embora não fosse necessário, mas vocês depois eu falo melhor sobre isso. E aqui rentabilidade anual líquida e rentabilidade anual real. Já dando um spoilerzinho para vocês de como ver a rentabilidade de um investimento, basicamente, eu vou falar isso melhor nas outras aulas, tá? Não se preocupem, que essa parte aqui é mais tranquila. Mas vocês vão ver, o investimento vai dar uma rentabilidade. Por exemplo, 100% do CDI. Vamos supor que é um CDB. Tudo bem, 100% do CDI. Aí, quando tu for resgatar ou quando o título vencer, ele vai ter o pagamento ali do... Vai ter o pagamento, perdão, do valor. E nesse pagamento vai ter imposto. Vai ter o imposto de renda retido na fonte. Então aqui o que eu fiz, ó? Rentabilidade anual bruta. Cadê? Do Tesouro IPCA. Aqui, ó, 7,91. É quanto ele rendeu. Perfeito, né? Neste ano de 2017. Aqui eu estou deduzindo 20% de imposto de renda retido na fonte. Ou seja, de tudo que rendeu dos rendimentos, eu tirei 20%, ou seja, ficou 80% do que realmente rendeu. Aqui, ó, de 7,91 foi para 6,33. E aqui, na rentabilidade anual real, essa é a líquida. A real, vocês vão tirar a inflação. E eu também vou ensinar isso, não se preocupem, aula 2 vai vir. Eu tiro a inflação. Então, de 6,33, ó, tirei a inflação, que foi de 2,91, e foi para 3,42. Esse 3,42 é basicamente o quanto esse título rendeu acima da inflação. Ele rendeu a inflação, ou seja, aqui ao ano 2,91, mais o 3,42, que fecharia, né, o 6,33 aqui certinho. De novo, tudo isso a gente vai ver conforme o tempo. Qualquer dúvida também podem me mandar, tanto no grupo quanto no privado, tá? Não fiquem acanhados com isso, podem me chamar a qualquer hora, que eu respondo ali quando eu estiver disponível. Aqui eu botei uma dashboardzinha só para melhor visualização aqui, a composição. Então ela está 40% em fundos, 20% no ETF de SP500, 20% em Tesouro IPCA e 20% na LCA. Aqui a rentabilidade de cada um dos índices. Então, vocês veem que o que mais rendeu aqui foi o IFIX e o SP500, que são dois índices
O SP500 americano e o IFIX é brasileiro. E aqui a redução da rentabilidade da carteira como um todo. Ó. Se vocês podem ver aqui, ó, 0,94 ao mês foi quanto ela rendeu em média, 11,4 no ano bruto, e foi deduzindo, né, de 11,4. Tira-se os impostos 10,15, tira-se a inflação 7,24. Que aqui é essa partezinha aqui é o total. E aí a gente chega aqui na dedução da rentabilidade, né, na reduçãozinha dela, ó, ela é bruta, menos as deduções, e ela é menos o IPCA, que é a inflação. E aqui são as justificativas. Se vocês quiserem, não se preocupem que o slide vai ficar disponível, tá? Todos os slides estarão disponíveis e eu vou postar no grupo ali depois. Aqui é a justificativa, ó, fundo imobiliário. Ele está na carteira porque ele é uma classe de ativos que ele entrega rentabilidade mensal, ou seja, um fluxo de caixa ali, que é uma forma mais uniformizada do que pegar um título do Tesouro IPCA com juro semestral. E também tem valorização nas cotas, caso tenha venda. A LCA é para acumulação de patrimônio de forma isenta do imposto de renda. Então acaba que, além dele ter essa isenção acaba fazendo ele render melhor do que, por exemplo, muitos CDBs por aí. Então por isso que eu coloquei ele. O Tesouro IPCA, ele está ali para acompanhar, de fato, o IPCA, só um segundinho. Ok. Ele está aqui para poder acompanhar e ter um rendimento real acima do IPCA, né? E essa ETF aqui, ela traz diversidade. Vocês vão ver que ETF é um bom investimento que diversifica muito. Ele tem muita diversificação na tese dele. Mas tudo isso vocês vão ver de novo nas aulas posteriores. Aqui é só uma apresentação para vocês terem noção de como o trabalho deve ser feito, tá? E por fim, eu fico disposto a tirar dúvidas de qualquer um. Depois eu vou fazer a enquete da HP12C, não se preocupem, que na aula 2 ela vai ser bem importante. Tudo que vocês podem fazer na HP12C, vocês podem fazer também no Excel, por exemplo, só que na HP12C é bem mais rápido e facilita a vida também. Alguma dúvida aí, pessoal? Deixa eu só terminar de compartilhar a tela aqui. Acredito que tudo foi bem explicado, assim, nos... Perfeito, então, tranquilo. Qualquer dúvida vocês Lucas, podem... Oi? eu vi que tu montou ali na carteira, tu colocou então fundos imobiliários. No caso, a gente não precisa especificar quais fundos a gente vai escolher? É que assim, ó, quando tu faz uma carteira de ações ou de fundos, por exemplo, ela vai ter uma rentabilidade média. Geralmente, nos fundos imobiliários, uma carteira saudável, ela rende ali entre 0,8% a 1% ao mês. Então tu Então, pegou o tu não IFIX. precisa... Oi? Tu pegou a média do IFIX. Mais ou menos. É que, assim, o IFIX, eu sou muito de, tipo, índice de renda variável, ele não define tanto essa parte mensal. Eu vejo por acompanhamento. Eu vejo que muitas carteiras saudáveis rendem nessa média, de 0,8% a 1%. E a maioria dos fundos consegue entregar isso numa carteira diversificada. Então, tu pode, por exemplo, montar a carteira, usar, por exemplo, se tu tiver fundos imobiliários, pode usar a tua e não me dizer quais fundos tem, seja por qualquer motivo. E só me dá rentabilidade, sabe? Uhum. E para Então, tu ações pode é a fazer isso mesma sem coisa, então problema. colocar só Isso, renda variável e não dizer que tipo de ações. Ações no Brasil. isso, exatamente. Pode me dizer Tá, só, é ações no exterior, ponto. Rende isso aqui. perfeito. Se vocês quiserem montar, tá, o portfólio ali da carteira de ações, de fundos, pode fazer só. Lembrem que tem 5 minutos a apresentação, então tem que ser uma coisa mais sucinta. Então acho que é isso, pessoal. Ninguém tendo dúvidas, eu me despeço de vocês. Perfeito, então. Fechou. Deixa eu só terminar de gravar aqui.